Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Conforme prometido, hoje a gente vai falar do épico de Gilgamesh. Aê! E eu... Essa é a deixa pra você fazer a edição e colocar uns efeitos sonoros. Mas antes de começar o vídeo, um recado. A gente lançou o Padrim. Uia, é mesmo? Uia, tá lá no ar o nosso Padrim. Tá aqui o endereço embaixo. Nós vamos fazer um vídeo específico para explicar o que é o Padrim, como é que vocês podem ajudar a gente, o que vocês vão ganhar com isso, além da nossa simpatia, do nosso amor, do nosso coração, no lugar do nosso coração preto e peludo, vocês vão poder ajudar o canal de uma maneira direta agora. Qual que é a nossa história? A gente quer que o canal cresça, a gente quer que o canal tenha muitos vídeos e a gente quer dominar o mundo, e para isso a gente precisa de vocês. Na real, assim, o principal ponto é a gente ter tempo para conseguir estudar de fato as coisas que vocês querem. Exatamente. E não só isso, né? Nosso objetivo é não ter só um vídeo por semana. A gente quer ter 2, 3 vídeos por semana. As lives, fazer coisas. E aí ter mais tempo para estudar, mais tempo para preparar os roteiros. Sair do papel o projeto do vídeo sobre música. A gente quer fazer um quadro sobre entrevistar os mestres das ordens que vocês querem tanto, ao invés da gente falar, entrevistar os caras. Mas tudo isso vai depender de uma demanda de tempo, vai depender de uma série de outras coisas que pelo Padrim talvez a gente consiga efetivar isso para trazer o conteúdo para vocês. Exatamente. E o Padrim ele vai servir não só para ajudar com essas coisas mensais, mas também ele vai ter algumas metas de equipamento. Quando a gente precisar de alguma coisa para melhorar, a gente vai colocar lá e você vai ter a oportunidade de ajudar o seu canal preferido diretamente. Certo? Certo? Dito isso, vamos para Gilgamesh! Olha só, o épico de Gilgamesh, ele vem da Suméria. Então a gente falou da Suméria semana passada, no último vídeo. Então é importante dizer... Falamos do Gilgamesh. Falamos da cidade de Uruk, ao qual ele era rei. Isso. Que lá chamava Eresh. Exatamente. Mas o épico mais famoso, o documento mais famoso, ele vem da Babilônia e da Síria. Explico. Ele saiu da Suméria e começou a influenciar vários outros povos. Então vocês vão ver que tem similaridade com passagens da Bíblia e com outros mitos e uma série de outras coisas. Então ele foi adaptando. Quando a Suméria foi invadida pelos amoritas, que se tornaram os babilônios, os primeiros babilônios, eles adaptaram porque a religião dos dois não é exatamente igual. Por exemplo, tem Namu e tem Tiamat, uma não tem a ver com a outra. Então a lenda, o épico, ele foi sendo adaptado também. Então, por exemplo, aqui eu vou falar de Ishtar, que na Suméria seria Inanna. Mas para a gente falar como é mais conhecido, a gente vai usar aqui o nome Ishtar. E se você não sabe quem é Ishtar nem Inanna, assiste o nosso vídeo sobre Ishtar. Exatamente, tem um vídeo específico sobre isso. Exato. Bom, como o Léo já disse, então Gilgamesh foi um rei da cidade de Uruk. E lá na cidade de Uruk existiam pelo menos 2 deuses protetores que moravam lá nos zigurates. Anu, o deus do céu, e Ishtar, certo? A grande deusa. Deusa da fertilidade e do amor, com uns aspectos sombrios bem importantes. Certo? E nesses templos, inclusive, de Ishtar, tinham as prostitutas sagradas, né? Prostituta é o nome que acabou, mas tinham as sacerdotisas que se prostravam diante dos viajantes, por isso que eram as prostitutas, nesse sentido. Daí que vem aquele termo, né? Prostituta da Babilônia, aquele negócio da Bíblia, né? Mas enfim, tudo isso para dizer que elas então praticavam atos sexuais ritualísticos sagrados. Isso. Certo? É importante dizer isso porque lá na frente a gente vai usar essa informação. E não é sagrado mesmo, gente. Não é essa besteirada que tem hoje em dia, não. Era um ato muito sagrado, o ato sexual era muito respeitado nesse sentido, nesse contexto. E Ishtar era a grande mãe disso, a grande mãe da fertilidade, a grande mãe do amor, né? E essas sacerdotisas eram realmente muito respeitadas. Bom, dito isso, vamos lá. Gilgamesh era filho de uma rainha deusa. Então ela era deusa, mas ela estava entre os vivos. O nome dela, Léo? A rainha chamava Ninsun.
Nisso, E o pai que chamava Lugalbanda. pois é, e aí a gente tem outro parênteses para fazer antes de começar a aventura de fato. A história do pai dele é uma maluquice. Tem lugar que fala uma coisa, tem lugar que fala outra. Então tem lugar que esse Lugalbanda é um rei anterior a Gilgamesh, anterior ao rei anterior. Ele seria um rei sumeriano. Ele é um rei, seria um rei sumeriano. E em outros lugares, não é esse cara, é uma espécie de íncube, né? Uma espécie de demônio sexual masculino. E às vezes é os dois juntos, é uma maluquice. Como quando é a lenda do Boto. Mulher parecia grávida, falava, foi o Boto. É verdade, naquela época a mulher deve ter aparecido grávida e falou, foi um demônio súcubo que me fertilizou. Íncubo, né? Um demônio íncubo que me fertilizou, que era chamado de Lugalbanda. Que foi um rei. Pode ter sido um rei, enfim. Ele tá lá na lista de reis sumérios. Bom, então o fato da mãe dele ser uma rainha deus, o pai dele ser, né, ou talvez um rei, ou talvez um demônio, faz com que ele seja 2/3 divino E 1/3 humano. Esse 1/3 humano significa que ele é mortal, ele vai morrer. Muito parecido com os mitos gregos, né? Que a gente tem os semideuses, os heróis, como Hércules, Perseu, Teseu, né? Que tinham essa parte mortal também. E esses 2/3 divino é porque ele era poderoso, ele era um monstrão, ele era forte, valente. Realizava grandes feitos, né? Ele era considerado como se fosse um primeiro herói nacional, a primeira ideia de um herói nacional. Ele era o grande herói dos sumérios e depois, né? Acaba com o Sargão, com os babilônios, ele continua sendo um herói nacional e continua sendo... os seus mitos continuam sendo respeitados. E, como rei, ele era um rei que fazia muitas coisas importantes, mas ele também era um rei bem tirano. Então ele fazia a população... Porque ele era arrogante, né? Ele era arrogante. Ele se achava muito poderoso, então ele era muito arrogante e acabava sendo tirânico. Então ele mandava a população construir, reunir uma galera e fazer umas construções que a população não aguentava. Era realmente... Mas tinha uma tradição pior. Tinha. Ele era, por ser muito arrogante, por se achar Deus, né? Ele desvirginava as mulheres do reino. Então tinha essa opressão, essa humilhação do povo, né? Contra o povo, e o povo começou a rezar pelos deuses. E aí eles foram pedir ajuda para uma deusa específica, que era a deusa primordial. Na verdade, eles foram pedir ajuda aos deuses. Aos deuses. Os deuses se reuniram. E essa deusa falou, eu vou ajudar. E ela pegou barro, moldou o barro, pegou saliva dela, misturou lá com o barro e resolveu criar um ser que fosse tão poderoso quanto o Gilgamesh e que pudesse enfrentá-lo e trazer paz e acabar com as humilhações que ele causava em Uruk. Ele foi feito à semelhança do deus céu Anu e foi colocado numa região montanhosa, distante até, provavelmente nos Montes Agros, né? Mas distante ali da civilização em si. E ele era um cara que ele lembrava muito o Tarzan. Ele era todo peludo, tinha cabelo comprido, vivia isolado, sem contato com a humanidade. E foi assim que nasceu Enkidu. Em todos os registros, dá uma ênfase aos cachos de mulher dele. Eu achei interessante isso. Muito bacana. Então ele vivia como num paraíso. Ele não tinha acesso à humanidade, ele só tinha acesso aos animais e ele vivia como um deles. O Léo falou uma referência muito interessante essa do Tarzan, eu não tinha pensado nisso. Mas era exatamente, ele vivia mesmo como os animais. Ele comia pasto junto com as gazelas. Ele ia nos regatos, nos riachos ali para beber água. Até que... uma outra coisa que ele fazia também, importante para nossa história, é desfazer as armadilhas que os caçadores deixavam. Ele não sabia o que era. Ele só sabia o que eram armadilhas, não sabia quem deixava, porque ele não tinha contato com a humanidade. Ele viu os bichos presos. O negócio legal que o Bruno falou é que ele vivia num paraíso. Sim. É muito parecido com o mito de Adão. Presta atenção que vai cada vez mais ficar parecido com o mito de Adão e Eva. Então o que acontece? Ele era um cara que ele vivia desarmando as armadilhas e aí um belo dia um jovem caçador avistou Enkidu, ficou assustado com aquela criatura toda gigante, toda peluda que desarmava as armadilhas. E aí esse caçador falou, que criatura é essa? Voltou correndo para avisar o pai dele. Falou, pai, você precisa ir lá, você precisa ver, tem um cara lá que... Desarmando as armadilhas, como é que a gente vai comer e tal? O pai dele falou assim, calma, vai até Uruk e vamos até Uruk falar com Gilgamesh, explicar para ele o que está acontecendo.
Chegando lá, Gilgamesh os recebeu, ouviu a história do tal monstro, do tal gigante, e pensou, pô, um cara à minha altura, né? E aí ele foi falar com a mãe dele. A Ninsun deu um conselho. Falou, por que você não vai lá até o templo das sacerdotisas de Ishtar, a prostituta sagradas, conversa com a alta sacerdotisa, pega lá uma sacerdotisa, uma das mais bonitas, leva pro rio lá onde esse cara vai lá beber água e manda ela mostrar peitinho. Mostrar o peitinho, pagar peitinho pra ele. Não há homem que resista a um peitinho. De uma alta sacerdotisa de Ishtar. Exatamente. Não, qualquer peitinho. Tá bom, você que tá falando. E a mãe de Gilgamesh já sabia disso. Já sabia disso. Eles levaram ela pra lá, pra esse regato, e ela esperou por 3 dias. No terceiro dia, vieram os animais. Eu imagino tipo a Branca de Neve. Tipo chegando assim com os esquilos. Aí ele chegou lá com os animais, viu aquele ser que ele não tinha visto, um humano, não tinha interagido, e ela começou a despir os seus véus. E aí mostrou o peitinho, mostrou sua nudez, e ele ficou alucinado, falou, eu quero isso aí. E aí ele foi lá e copulou com ela durante 6 dias e 6 noites. Dessa forma, né, ou seja, provando dos prazeres da carne, ele perde a sua inocência. Isso. E aí os animais param de segui-lo. Quando acaba esses 6 dias, ele vai atrás dos animais, os animais fogem. Ou seja, esse paraíso na qual ele vivia acabou. Aí tem a queda do homem. É expulso do paraíso. E aí, essa sacerdotisa, ela começa a ensinar Enkidu a vida cotidiana em como é. Antes de sair dali, ela vai falando, olha, a vida funciona assim. Tem umas cidades. Ela vai ensinando a vida fora do paraíso. Exatamente. Cortou os pelos dele. A mulher já começou a sair cara, já mandou o cara fazer uma depilação. Exatamente. Passou óleo no corpo dele, limpou. Então fez todo um ritual ali de saída dele desse paraíso para ir para a cidade, para ir para o mundo dos homens civilizados, né, fora do paraíso. E a ideia dela era levar Enkidu até Uruk, a cidade que era governada por Gilgamesh. Enquanto isso, Gilgamesh lá em Uruk teve um sonho maluco. Um meteoro caía e ele segurava o meteoro, mas quase não conseguia segurar, ao mesmo tempo que o sol nascia e aparecia um machado. E nesse tempo as interpretações de sonhos eram muito mais legais do que hoje em dia. E aí a mãe dele... a mãe dele, a Ninsun, era ninja. Era ninjutsu. E ela virou e falou assim, bom, esse sonho a gente pode interpretar da seguinte forma, vai vir um irmão em armas. Né, vai vir uma pessoa... do machado, com o sol nascendo, o meteoro. O meteoro ele segurando sozinho, e aí, né, toda a ideia de que vai ter um irmão pra ajudar. Tá nascendo uma figura que vai te ajudar e tal. E aí ele falou assim, não, bora trazer esse tal aí pra cá. E é o que de fato acontece. Quando o Enkidu vai chegando na cidade de Uruk... Só que aí o Gilgamesh, quando ele ouviu isso de Ninsun, ele meio que ficou desconfiado. Sim. Ele falou, será que esse cara vai ser meu irmão em armas ou é um cara que vai vir usurpar o meu reino? Isso. E aí ele resolveu se preparar para um possível combate. Exatamente. Quando o Enkidu então chegou na cidade, as pessoas viram aquele puta brutamontes e tipo, nossa, alguém à altura de Gilgamesh, acho que ele é melhor que o Gilgamesh. Começou até a rolar isso aí. Falou da mãe do Gilgamesh. Quando os dois se cruzaram, sei lá, na rua, um tava atravessando a rua, ouviu, identificou, começou a treta. Mas a treta foi forte, do tipo, tremer as... Você vê que a Adobe... Muita treta. O templo tremia, assim, as paredes. Adobe, né? Exatamente. E aí tem 2 versões. Uma que Gilgamesh deu um pau em Enkidu, e a outra que ele simplesmente desistiu e começou a ter uma afeição pelo Enkidu. Nessa em que Enkidu dá um pau em que Gilgamesh dá um pau em Enkidu, no final Enkidu vê a divindade de Gilgamesh, fala, pô, você é um cara realmente especial e tal. De qualquer maneira, a solução, o resultado é um. Os dois se tornam irmãos e melhores amiguinhos. Os dois se tornam amigos e vão agora desbravar o mundo em aventuras muito legais. A sessão da tarde. E aí olha que legal.
Como os dois viraram irmãos em armas, o Gilgamesh ele começou a chamar Enkidu para ir caçar, para fazerem combates, para fazerem viagens. E aí o povo de Uruk ficou feliz, porque o Gilgamesh parou de encher o saco, deu uma, né, uma aliviada, parou de encher o saco, parou de mandar eles construir um monte de coisa, parou... Eu acho que no real é assim, ele começou a puxar uns ferros e aí a tensão sexual, que era pegar todas as virgens da civilização ali, foi pros músculos. Não sei. Né? Você é um psicólogo que tá Não, dizendo não isso? sei. É só uma brincadeira aqui. Ah, tá. Ou ele começou a se satisfazer com o Enkidu. Gente, fica no ar aí, né? Por que não? Por que não, né? Fica no ar aí, né? Aí, Aí. Gilgamesh teve a brilhante ideia. Que tal a gente livrar o povo do medonho... Qual que é o nome do bicho? Humbaba. Humbaba! Parece Star Wars, né? É. Do poderoso Humbaba, um monstro Que cuspia fogo e guardava a cidade dos cedros. na floresta, a floresta. Sagrada dos Cedros. Isso, ok. Isso aí. Era divina e tal, então ninguém podia pegar os cedros. Enkidu ficou meio assim. Os sábios e amantes Não vai lá, Gilgamesh... meu, não vai lá. Meu. E ainda teve a Ninsum, né? Que não queria que ele fosse diretor, a que era a mãe de mãe. Gilgamesh. E aí ela começou a rezar o Deus Sol para iluminar o caminho de Gilgamesh. Isso, exatamente, isso é legal. Mas mesmo assim, o Gilgamesh falou, não, a gente vai conseguir. Enkidu tava se cagando, não queria. No meio do caminho, Enkidu sonhou, teve um sonho e falou, Que ia dar ruim. ele interpretou como que ia dar ruim. É. Gilgamesh falou, não, vai dar bom, esse Vamos sonho aí. fazer. Quando eles estavam entrando na floresta, Enkidu bateu o pé e falou, não vou porque vai dar merda. Porque durante a viagem ainda ele começou a ter sonho todo dia de que ia dar ruim. Como ele interpretava. Gilgamesh pegou ele assim pelos cabelos E arrastou ele pra dentro. Vem cá, ô Você Mundão. vai sim. Quando eles viram O Humbaba. Humbaba, aquele monstro, Gilgamesh começou a orar ao Deus Sol, que tem dois nomes, um semítico e um sumeriano, Um chama Utu que é o sumério, e o semítico é o Shamash. Shamash, então o Deus do Sol. Ele começou a orar para esse Deus e começou a vir ventos, 8 ventos. 8 tipos de ventos. Vento gelado, vento de areia, vento que ardia. Pensa em outro tipo de vento que tinha lá aquela hora. Exatamente. E aí o monstro, o Humbaba, ele não conseguia se mexer. Porque o vento mantinha ele parado. E aí ele meio que se rendeu. Mas aí ele se rendeu, mas o Gilgamesh foi lá e arrancou a cabeça dele fora. Isso, a pedido de Enkidu. O Enkidu falou, corta a cabeça dos caras fora. Foi lá e cortou. Vendo isso, Ishtar, a deusa do amor e da fertilidade, se interessou pelo Gilgamesh. Falou, pô, esse cara aí é firmeza. O cara bateu no Enkidu, que a galera criou pra ganhar dele. Matou o Humbaba, que era o... Não, matou o O leão, monstrão. matou pantera. O cara era fantástico. Aí a Ishtar falou, pô, É um bom esse pretendente. é um mortal Que vale a pena. Que vale a pena, que merece uma visita minha. E Ishtar foi lá toda sedutora. Falar pra ele, ó, vamos ser marido e mulher, né? Vamos ter um relacionamento e tal. Você foi seduzir o Gilgamesh. Só que Ishtar, ela tem um componente sombrio muito forte. Podemos fazer uma relação com a Lua. Né? Enquanto Lua crescente, o aspecto de noviça de Ishtar. Enquanto Lua cheia, o aspecto maduro de Ishtar. Enquanto Lua minguante, o aspecto anciã de Ishtar. E aí a Lua nova, esse aspecto sombrio, que são aqueles mistérios femininos. É aquele lado em que os homens tentam perscrutar, mas não conseguem atingir. E aí Gilgamesh sabia que Ishtar tinha esse lado, né, sombrio muito forte, que ele nunca ia conseguir perscrutar e ele não confiava nisso. Não, e mais do que isso, esse lado sombrio, ele extrapolava o simples desconhecimento, porque todos que tinham um relacionamento com Ishtar acabavam mortos. Tinha uma... E ela tinha uma queda pela sombra ou pelo inferno grande, ela já era uma grande deusa do céu, ela também queria ser uma grande deusa Do submundo, ela desce, né, até o submundo, enfim, tem histórias específicas de Ishtar.
Mas só para não confundir, essa interpretação do Léo com relação à lua é muito certeira, mas existia uma deusa da lua também. Mas é que a gente tá falando de aspectos femininos. Femininos, né? Vão encaixar nessa questão lunar. Sim, né? que é importante. E o rei, né, é o aspecto solar. Isso. Então era uma tentativa de junção do aspecto solar com o lunar. Perfeito, é isso aí. Só que Gilgamesh sabia desse lado sombrio e sabia que o par romântico de Ishtar sempre acabava de alguma maneira se dando mal. E aí ele rejeitou a deusa do amor. Imagina você rejeitar a deusa do amor. E aí, ela ficou furiosa. E aí ela foi falar com um deus chamado Anu, que era o deus do céu, e pediu para ele mandar um touro para acabar com Gilgamesh. Ele topou. Esse touro... Não era um touro normal. Não. O que esse touro fazia? Ele soltava fogo, ele tinha pelas ventas, ele tinha um chifre descomunal e tinha a força de 300 homens. Imagina, os 300 de Esparta não conseguiam dominar esse touro. E mandou lá para Gilgamesh. Mas os caras... os caras... Não à toa os caras são heróis. Eles acabaram com o touro. Mas não só acabaram. Enkidu, eles deram um passo além. Enkidu falou, não, eu tô afim de dar uma zoada. Foi. Eu tô afim de mostrar pra Anu que ele pode mandar o que ele quiser. E que Ishtar pode ficar furioso quanto quiser, porque eu ainda vou sacanear. Ele foi lá, cortou o touro em 200 milhões de pedaços. Pegou a parte direita do touro. Foi lá, pegou tudo isso, o que ele fez? Tacou na cara de Ishtar. Ele tacou os tecos de carne do touro na cara de Ishtar. E ainda falou assim, se eu tivesse ao seu alcance, porque ele tacou a distância, né? Ela tava lá no templo gritando e tal. E se você tivesse a meu alcance, eu faria isso com você. Puta, imagina, velho. Nossa, mano, olha o desafio, né? Desafiando a deusa do amor. Será que foi ciúmes? Falou, o que essa mocreia quer com o Gilgamesh? Excelente, pode ser. Por isso que ele ficou tão revoltado. E vou jogar essa carne nessa mocreia. Epa! Pode ser. Gilgamesh, ele pegou algumas partes do touro para fazer oferenda. Né? Ele pegou os chifres e dedicou ao pai dele, ao Deus Sol, que também ajudou, ele também fez lá oferendas. Né? Deus Sol, lembra o Tuo Shamash? Exatamente, o Tuo Shamash. Muito bem, a Ishtar, puta, imagina, um mortal falar assim com os deuses, com uma deusa, e ela ainda, ela foi lá chamou o conselho divino, todo mundo numa assembleia, e falou assim, olha aqui, o tal de Gilgamesh tá tirando onda. E aquele Enkidu folgado ainda falou que faria comigo a mesma coisa. A gente tem que dar um jeito nesses dois, estão passando do limite. O Anu, Deus do céu, né? Ele ficou ali ao lado de Ishtar. Ele falou assim, não, a gente tem que matar os dois. O Shamash, que é o Deus do Sol, o Tu, ele já ficou do lado de Gilgamesh. Ele falou, não, tudo que ele fez foi por providência divina. Exatamente. Ele matou o Humbaba porque nós... o destino dele. O destino, a verdadeira vontade, sei lá, seja o que for. Enlil, que era um deus muito sábio, ele era o rei, ele era o deusão, assim, sabe? Ele era o importante, ele era um deus ligado ao ar, ele foi quem dividiu o céu da terra, ele era um deus muito prestigiado, ele era o deus da cidade de Nippur, que era o centro religioso da época. Ele achou um meio termo, a gente já vai contar qual é. Ele falou, eu tenho uma solução que vai atender a todos. Muito bem. Enkidu tava lá dormindo. E aí, o que aconteceu? Ele teve um sonho estranho e sofreu durante 12 dias. Ele ficou, sabe, se remoendo durante 12 dias. Ai, alguma coisa está acontecendo. No 13º dia, Gilgamesh segurou o peito dele. Segurou ele no peito. Porque ele estava sofrendo, angustiado e mal e sabia lá o que estava acontecendo, né? E aí ele tentou sentir a pulsação de Enkidu e não sentia mais. Enkidu morreu. Enkidu tinha morrido. Cara, Gilgamesh ficou...
A lenda conta que ele ficou como uma leoa quando que perdeu os filhotes, sabe? Aquela coisa, gritava, tem até um poema, né? Nos versos lá tem uma parte específica de Gilgamesh se lamentando a perda de Enkidu. Mas assim que Enkidu morreu, pintou uma faísca de ideia não, caiu a ficha de Gilgamesh. Por quê? Apesar dele ser 2/3 divino, ele tinha 1/3 mortal. Ou seja, ele podia morrer. E aí ele falou, opa, eu não quero morrer. Eu quero viver eternamente, eu quero ser imortal, eu quero corrigir isso. E aí ele procurou a mãe dele, a Ninsum. E aí foi conversar com ela e falou, mãe, você que é uma deusa, rainha, né? Como é que eu resolvo isso? O que eu posso fazer? E ela falou, você pode procurar um antepassado seu que chama Utnapishtim. Exatamente. A gente já falou dele no passado, quando a gente falou do dilúvio e tal. Isso. E esse cara foi quem sobreviveu ao dilúvio. E esse dilúvio é... ao grande dilúvio universal, né? Que é narrado em várias mitologias diferentes, inclusive na Bíblia, né? A história de Noé. Provavelmente, os estudiosos mais recentes dizem que houve uma influência desse dilúvio com o dilúvio de Noé. Não vamos entrar aqui em muita polêmica, mas saibam que existe sim essa comparação direta entre um e outro, essa lenda mais antiga do que os relatos bíblicos. Isso. Tá? Então, Utnapishtim foi o sobrevivente do dilúvio e ele morava... Ele estava vivo ainda. Sim, ele estava vivo. E segundo a mãe de Gilgamesh, ele era conhecedor do segredo da vida eterna. Exatamente. E ele vivia na ilha da Bem-aventurança. Ele vivia com a sua esposa em eterno prazer, gozo, né? Não necessariamente sexual, digo, vive lá feliz da vida. Um paraíso. E aí ela falou assim, ó, vai mais ou menos por ali que você chega. Vai por ali, ó. É logo ali. Logo ali. E aí ele seguiu para um monte chamado Machu, o Gilgamesh, né, seguiu, onde tinham homens escorpiões que guardavam o portão do sol poente. Olha que coisa filosófica. Lá ele encontrou esses animais ferozes, né, esses homens escorpiões. No caminho para lá, ele encontrou, antes dos homens escorpiões, ele encontrou vários animais mesmo, leões, e ele ficou com medo, assim. E aí ele orou pro Homem-Lua, pro Deus Lua. Pro Deus Lua. Dessa vez. Isso. E aí ele mandou um sonho para ele, né, uma intuição, né, Lua, intuição. Mandou uma intuição para ele que trouxe a ele coragem para enfrentar esses animais que ele ia encontrar no caminho. Até que ele chegou num portão, né, que daria acesso ao sol poente. E aí quando ele viu os homens escorpiões, ele ficou meio, caraca, como assim? Mais um dos homens escorpião abriu a porta para ele e ele se deparou com um breu, mas continuou andando. E o que ele encontrou? E aí ele vai encontrar uma coisa mitológica, tá em todas as mitologias do mundo também. Ele encontrou uma árvore maravilhosa, carregada de pedras preciosas, e o topo dessa árvore era feito de lápis lazuli. Essas joias, pedras preciosas, lembra que o nome Sefirá, né, vem de safira, que é uma pedra preciosa, e Sefirá é o nome das esferas da árvore da vida da cabala judaica. Mas enfim, ele passou pela árvore. Sim, e ele encontrou uma mulher misteriosa chamada Siduri. E foi muito interessante, acho que é legal a gente ler essa parte do verso, porque ela fala pro Gilgamesh o seguinte: Ó Gilgamesh, para onde vai? A vida que procura não vai encontrar. Quando os deuses criaram o homem, eles deram a morte para a humanidade e retiveram a vida para si mesmos. Ó Gilgamesh, sacie seus apetites, divirta-se noite e dia. Faça de cada dia um festival de alegria, dance, brinque noite e dia. Mantenha suas vestes limpas, sua cabeça lavada, seu corpo banhado. Preste atenção ao pequeno que segura sua mão. Deixe sua mulher deleitar seu coração, porque nisto consiste a parcela do homem. Isso. E é muito legal, muito interessante ver que um trecho do Eclesiastes da Bíblia, você vê que tem uns elementos de influência nessa passagem aí. Bem parecido.
Muito bem, mas Gilgamesh não estava afim da mortalidade, ele buscava realmente a imortalidade. Ele falou pra Siduri, ó, legal, bacana o seu poema, mas eu não quero saber. Bonitinho. Bonitinho, bacana que você teve tempo de fazer esse poema, mas eu não quero saber disso, eu quero a imortalidade. E aí ela enviou o Gilgamesh até um barqueiro para atravessar um rio lá sagrado, que é o barqueiro da morte, chamado de Urshanabi. Sim, com certeza ele influenciou o Queronte. O Caronte, a mitologia grega. E aí esse cara, em vez de atravessar, na verdade eu falei um rio, mas ele não é um rio, ele ia atravessar o mar cósmico para chegar da tal ilha da bem-aventurança, onde estava quem lá? O Utnapishtim. A Terra era plana e o mar cósmico ficava em volta. Isso, lembra? A gente falou isso no nosso vídeo passado da Suméria. Isso, então essa é a ideia, é atravessar esse mar cósmico. E aí ele vai lá com o barqueiro, atravessa o mar e chega e encontra o Utnapishtim. Quando ele encontra então o Utnapishtim tenta dar uma lição de moral para ele. Fala que essa é a vida do homem, é ser imortal. Se eu, Utnapishtim, sou imortal, é pela benevolência dos deuses. E aí ele aconselha até Gilgamesh, fala, se você quer ser imortal, busque a benevolência dos deuses. Mesmo depois de ter seu parceiro ter jogado carne na carnista, né? Você pode tentar. E aí ele até propõe uma experiência, uma vivência. Muito interessante. Para Gilgamesh. Ele fala o seguinte, o sono, ele é a imagem da morte. E como você não quer morrer, tenta ficar 6 dias e 7 noites acordados. Gilgamesh falou, beleza. Beleza, eu estou acordado. Ele não conseguiu. Não conseguiu. E o Utnapishtim, tudo o que ele tinha para dizer, ele já tinha dito. E aí Gilgamesh fala, eu vou embora então, vou voltar para Uruk, não tem nada que eu fazer. Mas a mulher de Utnapishtim era uma mulher também lá, voltada para os Paranauê. E falou assim, o cara veio de longe. O cara veio até aqui, passou pelo escorpião, passou pelo poeminha lá, passou por todo mundo, tá aqui. Vamos dar um presente pra ele, vai. E aí o Utnapishtim pergunta, o que você tá querendo dar pra ele, mulher? E aí ela responde, aquela flor. Ele, que flor? E aí ele entende que flor que ela tá falando, entendeu? É uma flor onde o velho se torna jovem. Isso. E onde ela ficava, essa flor? No fundo do mar. E essa flor, ela era cheia de espinho. Então ele ia ter dificuldade em pegar essa flor, mas teria... Você imagina, tava no fundo do mar e era cheio de espinho. O que ele fez para pegar? Ele amarrou pesos. Não, antes ele voltou, ninguém nunca tinha feito isso. Voltar desse lugar. É verdade. Sair de lá Então isso já é uma coisa épica. Isso. E aí o barqueiro meio que sabia onde era, eles pararam em determinado momento. Ele amarrou pedra nos pés, afundou, achou, pegou, subiu, mas esperou. Falou, eu vou dividir com uma galera lá em Uruk, inclusive pra mim. Então, barqueiro, pode tocar a viagem. E aí ele viu um riachinho, um riozinho ali, e falou, pô, como eu tô depois dessa viagem? Quero chegar em Uruk, bacana. Sujo, né? E aí ele se lava, deixa a flor ali, e aí uma serpente sai da água, come a flor, e imediatamente o que acontece? Ela larga a pele antiga para trás e se torna uma cobra nova. Ou seja, a cobra se torna uma jovem. Por isso que as cobras hoje trocam de pele e se tornam novas. Né? Para crescer, a cobra precisa abandonar o passado para continuar crescendo rumo ao futuro. Exatamente. Então, o Utnapishtim vê que tudo foi meio que em vão, vem com a sabedoria, né? Ele até aceita de uma maneira tranquila. A jornada teve um bom aprendizado, mas ele volta para Uruk, para governar ali com o máximo de sabedoria, mas aí ele escreve também odes ao Enkidu, acaba entendendo que o destino do homem é viver a vida eterna no reino de Nergal, que é o deus da morte. Que é o deus dos mortos, ou seja, ele entende que a vida eterna é depois da passagem, e aí ele fica sendo conhecido como aquele que procurou a vida. Muito legal. Joseph Campbell, a respeito da serpente... O maior mitólogo do século XX. Sim, onde uma das fontes foi o livro dele.
A gente vai ler também, ele escreve uma coisa muito interessante sobre a serpente. Ele fala assim: é por isso que o poder da serpente da vida imortal, que antes pertencia ao homem, foi-lhe arrebatado e hoje permanece separado, em poder da amaldiçoada serpente e difamada dessa no paraíso perdido do destemor. Mais uma relação aí, provavelmente, com a serpente do Do Éden. E é com essa citação Que a de gente se Joseph despede. Campbell que a gente se despede. Se você gostou, clica aí embaixo no gostei. Não gostou, pode clicar também no gostei. Comenta. Comenta, a gente sempre lê os comentários. Não esqueça de entrar lá na página do Facebook. Quando a gente soltar um vídeo, vai lá e compartilha o vídeo, por favor. Comenta também no Facebook. É bem legal, que isso ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal. Muita gente que assiste nossos vídeos não se inscreve. Vai lá, se inscreve. Vamos bombar esse canal com conhecimentos da humanidade para a humanidade. Valeu. Valeu.